Eu sou o professor Diego, professor de História do Sistema Poliedro, e vamos começar aqui uma discussão sobre cultura, mais especificamente sobre a cultura pop, sobre um dos meios de comunicação mais importantes do século XX, ainda muito influente no século XXI, e apesar de ser uma descrição que se aplica ao cinema e a uma série de outras formas culturais, esse tema que a gente vai discutir são os quadrinhos. Bom, é muito fácil encontrar exemplos da presença dessa mídia na nossa realidade. Em outdoors, em qualquer lugar numa cidade em que você olha, você pode encontrar balões de fala, onomatopeias, a ideia de uma imagem em movimento, imagens sequenciais contando uma história. Tudo isso são elementos dos quadrinhos, essa arte que costuma combinar a escrita e o desenho e que tem uma relação muito forte com os acontecimentos históricos, especificamente do final do século XIX até hoje. Mas afinal, essa forma de mídia, de arte tão influente que nos presenteia até hoje com grandes obras, como ela surgiu? A gente pode traçar uma história desde a pré-história, aliás, desde a arte rupestre, pensando nas formas artísticas dos homens das cavernas. Você já tinha ali o desenho sendo usado para passar alguma mensagem. Bom, a própria função, o próprio surgimento da escrita tem alguma ligação com o desenho. A pintura rupestre, ela evolui para símbolos que representam uma ideia, que vão dar origem à primeira forma de escrita, seja ela a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos ou os hieróglifos do Egito. E a partir disso a gente tem uma evolução. De alguma forma, desenho e escrita sempre se comunicaram para transmitir alguma mensagem. Durante o Império Romano, nós tivemos a construção da coluna de Trajano, que conta a história de uma batalha entre os romanos e os dácios através de imagens sequenciais. Bom, você vai ter o surgimento dos livros ilustrados ao longo da Idade Média, mas especificamente no século XIX, eles vão compor um mercado editorial muito importante. E a partir daí, artistas como o alemão Wilhelm Busch, como o suíço Rudolf Topfer, como o francês Christophe, como o brasileiro Angelo Agostini, são artistas que já são considerados por muitos como artistas de quadrinhos. Porém, a maioria dos estudiosos costuma pensar num momento específico do surgimento de uma indústria cultural, um elemento que seria a produção em escala industrial, a produção em ritmo industrial. Isso surgiu no final do século XIX nos Estados Unidos, quando começou-se a utilizar a imprensa colorida nos jornais. Bem, uma das poucas funções para a qual ela servia nesse início de história dos quadrinhos era justamente a publicação de imagens ilustradas. E a partir disso vão surgir os quadrinhos de jornal. O artista Richard Outcault criou um personagem muito influente, que é considerado o primeiro personagem de quadrinhos, o Yellow Kid. E o que acontece? A gente vê as vendas dos jornais que publicavam Yellow Kid aumentarem enormemente. Por quê? Porque aqueles cidadãos analfabetos também tinham algum motivo para comprar os jornais. Por incrível que pareça, eles compravam os jornais só para olhar os quadrinhos, caso não soubessem ler e escrever. Bem, os dois magnatas do jornalismo que trabalharam nessa primeira fase dos quadrinhos de jornais, curiosamente são um deles, um cara chamado Joseph Pulitzer, que dá nome ao famoso prêmio de jornalismo, e o outro chamado William Randolph Hearst. Hearst, por causa desse personagem, a imprensa de Hearst, que era uma imprensa extremamente sensacionalista, ela era chamada de imprensa amarela. Ele costuma atribuir a si mesmo a responsabilidade pelo início da guerra entre Estados Unidos e Espanha, no final do século XIX, uma guerra que resultou na independência de Cuba e no início da dominação norte-americana sobre aquele país. Ele teria dito a frase: "Me dê as fotos, me dê as imagens, eu dou a guerra. Me forneça as imagens, eu forneço a guerra." Bom, a partir daí a gente já pode perceber que os quadrinhos são muito mais do que um simples divertimento barato, mas tem uma ligação muito forte com acontecimentos muito sérios. É isso.